Olá, queridos alunos, espero encontrá-los bem. Aqui quem fala é a professora Camila e nós daremos continuidade ao nosso tema de neurologia aplicada à educação. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre as teorias educacionais, em que essas teorias colaboram para o entendimento acerca dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Finalizamos a aula abordando sobre a diferença de conceitos como as chamadas dificuldades e distúrbios de aprendizagem, em que abordamos que a dificuldade relaciona-se a problemas de ordem pedagógica e ou socioculturais, enquanto os distúrbios estão vinculados à existência de comprometimentos do sistema neurológico ou de funções corticais específicas. A aula de hoje, nós trabalharemos com distúrbios bem conhecidos por nós, né, de sujeitos que estão nas escolas, como com dislexia, com TDAH ou com autismo, compreendendo de que maneira os sintomas manifestados por esses sujeitos relacionam-se com os lobos cerebrais ou com as funções desses lobos relacionadas. Para que possamos entrar efetivamente nesses distúrbios, é necessário compreendermos as funções de cada um desses lobos ou de cada uma dessas regiões cerebrais. Bom, o nosso cérebro é repleto de saliências, que são essas camadas, nessas protuberâncias, chamadas de giros. Esses giros ou essas dobras, eles são separados por regiões mais profundas, chamadas de fissuras, ou mais superficiais, chamadas de sulcos. Ou seja, entre os giros, nós temos as fissuras e os sulcos. E as fissuras e sulcos, por sua vez, dividem o cérebro em regiões geograficamente distintas, que são o que nós conhecemos como lobos cerebrais. Temos, então, 4 tipos de lobos: frontal, parietal, temporal e occipital. E o nosso objetivo é traçar as principais funções de cada uma dessas regiões. Bom, começando pelo lobo frontal, o lobo frontal é conhecido pela organização e pelo controle das nossas emoções. Ele atua na resolução de problemas, no raciocínio e no planejamento de nossas ações. A nossa personalidade, ela é conhecida justamente pelo controle frontal. Então, a sua personalidade, ela vive nos lobos frontais. Sem os lobos frontais, por exemplo, nós poderíamos até ter inteligência, porém não poderíamos usá-la, uma vez que o raciocínio e o planejamento das ações, ele é a forma aplicável da inteligência, e isso se dá através do controle do lobo frontal. Além disso, o nosso lobo frontal também relaciona-se com o comportamento empático, que indiretamente refere-se à nossa personalidade. Quando, por exemplo, nós conseguimos nos comportar ou responder em diferentes tipos de situações sociais ou contextos sociais, ou seja, sabemos lidar, né, com diferentes tipos de público ou de contextos ou locais, isso se dá justamente pela nossa capacidade do lobo frontal em controlar o nosso comportamento empático. Além disso, o lobo frontal também está relacionado com o controle dos músculos voluntários, ou seja, da nossa musculatura esquelética envolvida com os movimentos, né, braços, pernas, né, ou troncos, e também nos ajuda a orientar na orientação espacial, ou seja, na nossa percepção do movimento, no controle do movimento e de como nos posicionarmos em relação à gravidade. Pessoal, o nosso lobo temporal é outro lobo importante que controla funções relacionadas à audição. E podemos lembrar, por exemplo, que quando nós estudamos o sistema sensorial, dentro do sistema auditivo, nós temos a região da cóclea, que está vinculada ao chamado nervo coclear. O nervo coclear, por sua vez, é o que vai fazer ligação com o córtex cerebral para acontecer o processo de interpretação do som e percepção do som. Ou seja, essa ligação, né, do nervo coclear com o cérebro se dá justamente na região temporal, no lobo temporal, onde ocorre o processamento das informações auditivas. Então, o lobo temporal relaciona-se com a audição, relaciona-se também com a nossa percepção olfativa, ou seja, a percepção dos odores está relacionada também, o processamento dos odores ocorre nesse mesmo lobo temporal. Danos nesse lobo temporal, por exemplo, têm sido associados com déficits na memória do reconhecimento de odores, ou seja, pessoas que possuem um dano nessa região temporal
podem, por exemplo, perder a percepção ou não conseguirem distinguir determinados tipos de odores. Além da audição e da percepção olfativa, o lobo temporal relaciona-se também com a compreensão da linguagem, com a memória e com o processo de aprendizagem. Pessoal, o nosso terceiro lobo, chamado lobo parietal, já atua em outras frentes, como por exemplo, a percepção tátil. Então, a nossa percepção dos nossos corpúsculos que falamos nas aulas anteriores, né, de Meissner, Ruffini, Krause, estão relacionadas com essa região do cérebro chamada lobo parietal. Além disso, esse lobo é responsável pelo cálculo aritmético, ou seja, pelo processamento das operações básicas matemáticas, expressões numéricas, tanto que o sujeito com descalculia terá de forma essencial essa região cerebral comprometida, que é o lobo parietal. Além disso, o lobo parietal também auxilia na coordenação motora grossa e também na noção de representação espacial, tá? Existe, por exemplo, uma doença relacionada ao lobo parietal, que é a apraxia construtiva. Nesse tipo de doença, o sujeito, por exemplo, é incapaz de copiar um desenho, mesmo que tenha a sua coordenação motora. Isso se dá justamente porque nesse lobo você tem a noção de representação espacial. E o sujeito com esse lobo comprometido perde essa noção e não é capaz de copiar um desenho, ainda que tenha total funcionamento pleno, né, dessa coordenação dos dedos ou da musculatura da mão. Pessoal, o lobo parietal também é importante por ser um lobo de associação. Estudos indicam que ele é uma região que faz a ligação, uma interligação com os outros lobos cerebrais, ou seja, é uma área em que várias funções são convergidas entre os outros lobos. E por fim, o lobo occipital é um lobo especializado com a questão visual, com o processamento da informação visual. Logo, o nosso sistema sensorial da visão está diretamente vinculado ao lobo occipital. Pessoal, o entendimento acerca dos lobos ele é importante também para entendermos os sintomas específicos dos distúrbios, né? Como havíamos dito no início dessa aula. Por exemplo, a dislexia, a descalculia, o TDAH são considerados distúrbios de aprendizagem. E os sintomas desses distúrbios relacionam-se com as áreas cerebrais? Certamente, né? E o autismo, podemos interpretar da mesma forma? Sim, veremos que todos esses distúrbios têm relação específica, direta ou indireta, né, com algum lobo, com alguma região dessas que acabamos de explicar. Para entendermos melhor, vamos começar pela dislexia, e a dislexia, como todos já ouviram falar, está relacionado com a questão da dificuldade no processamento da decodificação das letras, ou seja, afeta a capacidade do indivíduo de ler e também de escrever. Para entendermos melhor como se dá essa falha no processamento do disléxico, vamos também compreender como se dá o processo de leitura. Bom, ao efetuarmos a prática da leitura, nós temos centros cerebrais que são ativados durante esse momento. Quais são os centros cerebrais ou quais são as regiões que são ativadas no momento da nossa leitura? Quando estamos lendo alguma coisa, nós temos basicamente 3 regiões cerebrais que podem ser acessadas ou ativadas. Uma delas é o lobo frontal, a segunda é a junção parieto-temporal, que é justamente um local que fica entre os lobos parietal e temporal. Existe uma região, por exemplo, específica, que é chamada de área de Wernicke. Essa área de Wernicke é justamente um ponto que fica entre a parte parietal e temporal do nosso cérebro, que é uma área também acessada durante a leitura. E, por fim, uma terceira região que é ativada durante a leitura é a junção occipitotemporal, que é um local que fica justamente entre os lobos temporal e occipital. Essa área, pessoal, também é conhecida como área VWFA, do inglês significa Visual Word Form Area, ou seja, é uma área responsável pelo reconhecimento visual da palavra. É quando você tem a memória fotográfica, né, daquela palavra, uma vez que já tenha visto
ou já tenha lido essa palavra anteriormente. Bom, sabendo disso, o nosso processo de leitura se dá da seguinte maneira. Você terá um desses três, né, lobos ativados durante o processo, ou os três, e hoje a teoria mais aceita sobre a forma de leitura, da ativação da leitura, é a chamada teoria do modelo da dupla via. Bom, explicando melhor, pessoal, durante a leitura de uma palavra, você pode fazer duas vias para que você consiga decodificar essa palavra. Ou você fará a primeira via, que é chamada de via de decodificação fonológica, ou você fará a segunda via. Essa segunda via, ela recebe o nome de reconhecimento visual ou global da palavra. Então, se quando você faz a leitura de uma palavra, você ativa a via 1, você está ativando a via de decodificação fonológica. Se você ativa a via 2, você está ativando a via de reconhecimento global da palavra. Explicando melhor, a via 1, chamada de via de decodificação, é uma via em que você vai ativar duas regiões, a região frontal e a região parieto-temporal, que é aquela que eu havia dito chamada de área de Wernicke. Ótimo! Se você usar a via 2, você estará ativando, no momento da leitura, especificamente a região occipitotemporal, que é a região VWFA. Qual é a diferença, pessoal, quando você ativa a via 1 para ler ou quando você ativa a via 2 para ler? Quando você ativa a via 1, tá? Você vai fazer o tipo de leitura da palavra que a gente fala de montagem progressiva da palavra. Essa montagem progressiva da palavra, ela é feita através, primeiro, da conversão do som da letra, né? Da conversão do som, né? Da letra em som, ou seja, você consegue converter, né, o som do fonema e associar esse som com a letra específica, ok? Isso se dá, nesse caso, pelo lobo frontal, através da articulação. Quando você fala, você tem movimentos específicos na boca, nos lábios, que são os movimentos de articulação. Quando você faz isso, você está acessando o lobo frontal para decodificação, ou seja, para a montagem da palavra através da articulação de cada letra. Ao mesmo tempo, você pode usar também para essa via outro tipo de decodificação, né, de montagem letra a letra, que é através do ouvir da palavra. Quando você faz, por exemplo, uma leitura em voz alta, ao mesmo tempo que você está articulando cada fonema, acessando o lobo frontal para fazer a montagem de letra a letra, você também está fazendo essa montagem através do ouvir, né? Do ouvir do som das palavras. E essa parte do ouvir está sendo acessado o parieto temporal, ou seja, a área de Wernicke. Então, nessa primeira via, você vai fazer a montagem da palavra letra a letra, seja pela articulação que você faz de cada fonema, seja pelo ouvir dos sons da palavra. E ela vai sendo montada de forma progressiva. Agora, se você faz a leitura da palavra pela via 2, essa via 2 é uma via mais rápida, pois ela faz um processo de reconhecimento automático da palavra. Esse reconhecimento se dá de maneira automática, ou seja, é como uma espécie de fotografia, de memória fotográfica daquela palavra. Você olha a palavra, lembra que já viu anteriormente e automaticamente você já lê a palavra no automático, de forma global, ok? Então, geralmente, a via 2 ela é mais rápida no processo de leitura. Muito bem. Isso é muito curioso, pessoal, porque quando a gente observa algumas línguas, né? Para determinadas línguas, a leitura acessa mais a via 1 do que a via 2. É o exemplo do italiano ou do português. No português ou no italiano, nós fazemos a leitura usando mais a via 1, pois geralmente se pronuncia da mesma forma que escrevemos. Já em línguas como o inglês e o francês, por exemplo, como tem muitas palavras que são grafadas de forma diferente da pronúncia, ou seja, se escreve de uma forma e se fala de outro, a pessoa geralmente acessa a via 2, porque aí, como ela tem a memória fotográfica, ela não vai confundir. Haja vista que tem muitas palavras que são grafadas de forma diferente da sua pronúncia, ok? Bom, no caso do disléxico, pessoal, o que vai acontecer?
nós temos uma superativação da área anterior do cérebro. O que é a área anterior? Essa área frontal, tá? E, ao mesmo tempo, você tem uma subativação, ou seja, uma redução na ativação, ou seja, uma redução do funcionamento da área posterior do cérebro. O que seria a área posterior? Seria a região parieto-temporal e a região occipitotemporal. Qual será a consequência disso? Como na pessoa com dislexia, a região posterior, né, que a gente fala, ela é muito afetada, principalmente a região occipitotemporal, esse sujeito terá dificuldade de fazer uma leitura global da palavra, ou seja, automática. Por isso que um dos sintomas da dislexia é justamente uma leitura lenta, né, e não automática. Então, esse sujeito ele terá a tendência a que a leitura dele seja mais lenta, com maior dificuldade. Hoje sabemos que a prática, né, de treinar o disléxico, né, com a associação dos sons aos fonemas, ela é muito importante para justamente desenvolver, compensar essa deficiência dessa região occipitotemporal, ok? E ainda que o sujeito, né, se você faz esse treinamento, ainda que ele não tenha a capacidade de fazer uma leitura tão rápida, ele vai conseguir fazer pelo menos a decodificação fonológica, né? Ainda que seja lenta e que não seja automática, ok? Então, pessoal, viu como é importante nós entendermos, né, esse funcionamento? Só lembrando que essa área chamada área da broca, essa área da broca é específica, né, uma região específica do lobo frontal, ok, pessoal? Fica justamente no hemisfério esquerdo do lobo frontal. E é essa área aqui que faz a decodificação que a gente fala fonológica, ok? Enquanto essa parieto temporal está relacionada, lembra, com a chamada área de Wernicke. Pessoal, dando continuidade, vamos falar sobre o autismo, né? O autismo é também considerado um distúrbio de aprendizagem e lembrando, né, que o autismo ele tem manifestações distintas. Apesar de muitas vezes o autismo ser tratado de uma maneira uniforme, nós temos manifestações do autismo que podem ser de maior ou de menor gravidade. Ou seja, temos sujeitos com autismo que terão comprometimentos neurológicos, como, por exemplo, retardo mental associado, e em outros sujeitos não. Basicamente, o autismo é caracterizado por uma tríade de sintomas: dificuldade de socialização, dificuldade de comunicação e movimentos estereotipados repetitivos. E nesses 3 sintomas, nós teremos sujeitos com maior comprometimento ou menor comprometimento de cada um dessa tríade, né? De cada um dos sintomas dessa tríade. Por isso, nós chamamos de espectro do autismo, ou seja, são as diversas manifestações do autismo, de menor ou de maior ou de menor gravidade. Sabendo disso, o autismo ele envolve principalmente uma alteração na organização dos dendritos das sinapses dos neurônios. Na verdade, ela envolve neurônios e as conexões das regiões secundárias e terciárias do nosso córtex. Pessoal, nosso cérebro, além de ser dividido em lobos, ele também pode ser dividido em o que nós chamamos de unidades, né? Unidades do córtex. Essas unidades são classificadas como primárias, secundárias ou terciárias. As unidades primárias são aquelas que são responsáveis por receberem as informações que vêm de fora do nosso corpo, né? E ao receberem essas informações, elas serão interpretadas pelas unidades secundárias, ok? E, por sua vez, as unidades terciárias, elas auxiliam na integração entre as unidades primárias e secundárias. Pessoal, na pessoa que tem autismo, nós temos comprometimento de conexões, ou seja, de sinapses localizadas principalmente nas regiões secundárias e terciárias. Olha que interessante isso. O que a gente consegue entender? Conseguimos entender, por exemplo, o porquê que alguns autistas se fingem de surdo. Como a gente fala finge de surdo? Por que finge? Na verdade, eles têm total audição perfeita, eles conseguem sentir perfeitamente, né? A percepção auditiva deles é perfeita, eles têm a sensibilidade, né, da audição. A diferença está, o problema está, na verdade, na interpretação desse estímulo. Então, muitas vezes ele faz a percepção do estímulo, das vibrações, porém, nessa interpretação, né, que vai ocorrer
essa dificuldade ou essa alteração. Por isso, o problema do autista está nas regiões secundárias e terciárias, que envolvem principalmente a interpretação dos estímulos e não a percepção dos estímulos. É interessante a gente ver essa diferença, porque pessoas, por exemplo, que têm lesões na área primária, elas podem perder a sensibilidade, tá? Por exemplo, de algum sistema, né? Por exemplo, o sistema tátil pode perder a sensibilidade porque atinge a região primária, que é a região que recebe os estímulos. Entretanto, se a pessoa tem perda, né, ou uma lesão nas regiões secundárias, ele pode perder, ele não perde a sensibilidade, mas ele não consegue decodificar a informação, uma vez que as regiões secundárias são responsáveis pela interpretação do estímulo. Então, exemplo, pensemos numa pessoa que tenha a região secundária, uma área, né, do cérebro que faz parte da unidade secundária afetada. Se você mostra para ela uma caneta azul, né, essa pessoa que tem a área, por exemplo, visual secundária afetada, ela até consegue enxergar um objeto que você tem em mãos, porém ela não consegue dizer o que é, ou seja, ela não consegue decodificar qual é o objeto ao qual você se refere, tá? Justamente porque ela não consegue interpretar essa informação, ainda que essa informação tenha sido adequadamente recebida. Pessoal, nós daremos continuidade então, né? Vamos parar por aqui e daremos continuidade na próxima aula ao estudo do TDAH, tá? E também falaremos um pouco também sobre a memória e o seu papel importante no processo de aprendizagem. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.